E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Diane Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Continuando com nossos vídeos sobre diferenças do desenvolvimento sexual, a gente vai falar sobre a síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Para falar dessa síndrome é algo assim que é muito delicado, sem você que vai dar polêmica, porque quando a gente vai falar sobre a DDS, essa DDS e algumas que a gente vai falar que são DDSs que as questões elas são internas e não repercute no fenótipo. Muitas vezes as pessoas que as têm, elas não gostam de estar associada a diferença de desenvolvimento sexual, né? Ou antigamente como eram chamados de distúrbio de desenvolvimento sexual, ou mesmo a palavra intersexo, né? Porque como tem algo que é visível, né? Não quer ser associado. Só que muitas das pessoas não entendem que se você tem uma diferença no desenvolvimento sexual, você está enquadrada nesse espectro. Só que esse espectro, ele engloba desde as diferenças que são gritantes, que são grandes, que geram, né, um sexo anatômico atípico, né, ou um sexo genético atípico, que é além do XX e do XY, ou diferenças sutis, tá? A revista de biologia da Natural e pesquisas da Natural, da Cell, né, da Science, elas são muito bem claras nisso, né, com análise do sequenciamento genético e tudo mais, que eu já falo aqui direto. Quando se trata de diferença do desenvolvimento do sexo, você engloba não só desenvolvimento atípico, mais grave, no sentido não de doença, grave no sentido de você ser visível a olho nu, né? Ou visível assim na sua frente. Engloba também características que são sutis, tá? Que você tá fora daquele padrão. Mas estar fora do padrão não significa que você é uma pessoa anormal, né? Você tem uma característica atípica sutil, né? Não vai deixar você menos mulher por causa disso, sabe? Só que a gente trabalhar isso em sociedade, né? Trabalhar isso na sexualidade, sendo que não é discutido na escola, sendo que não é discutido socialmente, sendo que não é discutido na mídia, fica difícil, né? Então eu acho que eu queria fazer essa introdução, e eu vou fazer esse tipo de introdução não só nesse vídeo, como em umas outras temáticas, por exemplo, como o ovário policístico, que vai ter um vídeo específico sobre isso, que eu sei que vai dar polêmica, né? E tem alguns quadros de características que são consideradas DDS. As pessoas querendo ou não, são variações. Mas vamos lá. A síndrome, né, de Rokitansky, eu vou resumir aqui com o termo de Rokitansky para ficar mais fácil. Essas pessoas, elas são 46XX, tá? Geneticamente, sexo genético feminino. Elas acontecem em torno de 1 a quase 4 mil nascimentos, a média. E se caracteriza com a agenesia ou a hipoplasia grave dos ductos de Muller, né? Das estruturas mullerianas, a gente pode chamar assim, tá? O destaque maior é para o desenvolvimento das tubas uterinas, do útero, e aí que a gente chama de atrasia vaginal, né? Ou seja, a diminuição da vagina, tá? Que é o que acontece mais, assim, sabe? E essas pacientes, elas chegam nos consultórios médicos, né, por amenorreia primária, ou seja, elas chegam por não menstruar, né, muitas vezes com 16 anos, né, sem menstruar, tá bom? E só que o fenótipo, né, o físico, tá tudo de boa, né, tá com a vagina lá, a vagina, quando eu falo vagina, a parte externa, né, o introito, tá? A vulva, a clitóris, tudo de boa, tranquilo. O fenótipo físico, o desenvolvimento mamário, tudo típico. Então, elas chegam porque, nossa, tô tendo um desenvolvimento dentro desse padrão normal, só que não tô menstruando. Daí, as amigas já todas menstruaram várias vezes e tudo mais. E por quê? Por que eu não menstruei? O que tá acontecendo comigo, né? Por quê? Porque essa síndrome, ela gera, né, esse mau funcionamento
do hormônio que mantém os ductos de Muller, que faz os ductos de Muller eles se fixarem, né? Ela causa regressão desses ductos de Muller. E eles, na grande maioria das vezes, a gente vai colocar aqui os 50% dos casos, que gera o tipo 1, que é o tipo clássico, os ductos eles são absorvidos. Então você vai ter uma menina, uma mulher aí, com essa variação de desenvolvimento sexual, que vai ter vagina, só que a vagina mais curta ou estreita, tá? Mas é 1/3 dela, com vulva, clitóris, tudo certinho ali no nascimento, tá? Só que sem útero e sem trompas, tá? E quando chegar na puberdade, vai desenvolver a puberdade normal, porque tem ovário. É isso. Só que daí não vai ter menstruação e e a questão de poder ter filho não vai. Não os métodos naturais, tá? Através do sexo, tá? Vai precisar de outros métodos, ok? Só que 50% dos outros casos tem outras questões associadas, né? Daí tem comorbidades, não tem só essa questão. Por exemplo, o tipo 2, que é quase os outros 50%, que é a maioria dos casos, que é a forma atípica, essas pessoas, essas mulheres, essas pessoas vão ter partes das estruturas, né, uterinas e tubas, só que rudimentares, tá? Só que não formadas, partes, né, como se fossem pedaços mesmo, ok? Só que vai ter alguma outra malformação literalmente associada, uma malformação, seja no rim, seja nos ossos ou até no coração, só que não grave, tá? Uma formação mais leve, assim. E uma minoria delas, uma minoria que não chega a 5%, vai ter a forma grave, tá? Que é o tipo 3, que é chamada de MURCS. MURCS. Essa forma é grave, tá? Que daí pode estar ou não associada a ter os ductos de Muller de forma rudimentar, porém vai ter as formas graves de malformação renal, óssea ou cardíaca, tá? E uma coisa que tem que ficar aqui bem clara é que para o diagnóstico da síndrome de Rokitansky tem que fazer o diagnóstico diferencial da mulher XY, tá? Porque no primeiro momento o caso é muito parecido com as mulheres XY com síndrome da insensibilidade androgênica, porque são duas mulheres que chegam no consultório sem menstruar, com um fenótipo totalmente feminino, com vagina ali, né? A vagina, o introito da vagina, que é 1/3 da vagina, né? Com vulva, clitóris, totalmente feminina mesmo, tá? Mama, tudo mais, e sem menstruar, tá? E sem útero. Então é muito parecido. Daí você tem que fazer o diagnóstico diferencial para poder saber como proceder o tratamento. Porque são os tratamentos vocês vão ver que é diferente. Quem me acompanha tem o vídeo aqui sobre sensibilidade androgênica, tá? Que vocês podem estar vendo. Tá? Só que o tratamento é diferente, porque nas mulheres com Rokitansky, o cariótipo é XX. E tem o ovário nessas mulheres. A mulher XY, no caso com sensibilidade androgênica, vai ter um testículo que tem função feminilizante, porque produz testosterona normalmente, só que toda a testosterona é convertida em estrogênio, tá? Em alguns casos precisa retirar esse testículo, outros casos não precisa, tá bom? E essa mulher não vai ser fértil. A mulher com XX vai ser fértil, só que não pelas vias normais, né? Entre aspas, eu não gosto dessa palavra, por isso que eu tô fazendo assim. Vai precisar de uma barriga solidária, né, para tirar esse óvulo e fecundar numa outra barriga, tá? Agora tem outros casos de mulher XY, só que ele não vai ser parecido, né? São mulheres que são XY e tem útero. Então daí você já faz o diagnóstico diferencial, só que são parecidas com esses casos das meninas que não têm útero, tá? E daí você faz esse diagnóstico diferencial primeiro com cariótipo, né, para ver se é XX ou XY, no caso Rokitansky é XX, e com a ultrassonografia e a tomografia, que daí você vai perceber, né, que não tem as estruturas mullerianas ou tem resquícios, e vai analisar e vai ver a presença de ovário, tá bom? Continuando, eu vou falar sobre essas malformações que acontecem nos casos do tipo 2, que eu citei, e do tipo 3, que é a forma grave. Lembrando que a metade dos casos dá o tipo 1,
que só não tem a presença do útero e das trompas, tá? E o restante do desenvolvimento é comum, como qualquer outra guria, tá? Os outros dois tipos de casos ficam nos 50% que tem essas malformações associadas, tá? E a forma mais grave que eu vou falar aqui é só 5% dos casos, tá? As malformações renais, geralmente é a agenesia unilateral do rim ferradura, hipoplasia renal, né? Tem um rim mal diminuído ou não tem ausência de um dos rins, né? E rins ectópicos, né? O rim tá fora do lugar ali, tá? E a hidronefrose, tá? Que daí começa a acumular água no rim. Malformações ósseas, a gente tem principalmente nas vértebras, né? Daí tem a fusão de vértebras cervicais, tá? Às vezes tem a síndrome de Klippel-Feil, que é a síndrome que todas as vértebras cervicais estão fundidas aqui, até às vezes desce um pouquinho para torácica, tá? E a escoliose, quando tem nesses casos, tá? Eu não tô falando de todos os casos, tô citando exemplos que podem ter. E algumas alterações cardíacas, tá? Do funcionamento cardíaco e digitais também, como a sindactilia, né? E a polidactilia, tá? Mas esses casos são mais raríssimos. Dentro da raridade que eu já falei, é mais raríssimo ainda, tá, gente? Então, não vamos ficar encucado aqui com o vídeo, pelo amor de Deus, eu tô citando só, tá? E o tratamento, ele geralmente, ele é voltado pra deixar essas mulheres com maior qualidade de vida. E eu tô falando mulheres porque, assim, é praticamente, né, 99,9% das pessoas, dessas mulheres, elas são mulheres no sentido de ter identidade de gênero feminina. Além de serem mulheres, têm identidade de gênero feminino. Pode ter algum caso que, sei lá, tem identidade masculina e vai querer, né, fazer alguma transição de gênero, mas daí vai ser uma pessoa que tem identidade trans, pode fazer a transição, isso que a gente apoia no canal, a gente sempre divulga aqui, mas a questão é que a maior parte, né, vai ter um desenvolvimento feminino dentro do TIP, tá bom? Então a abordagem é multiprofissional, ok? Por quê? Porque elas precisam de apoio psicológico, psiquiátrico para lidar com essas situações, de não ter útero, de não estar menstruando, tá? Tudo mais. Precisa de uma criação da neovagina, cirúrgica ou não, porque a vagina é mais curta para poder ter relações satisfatórias. Então você pode fazer cirúrgica, fazer uma neovagina cirurgicamente. Eu vou até deixar um artigo relacionado a cirurgias que são feitas, tá? Ou não cirúrgica por meio de dilatação. Quando há remanescentes uterianos, né, e também de trompas, recomenda-se que retire esses remanescentes, porque você não vai conseguir ter filhos com esses remanescentes, tá? E tem alto índice de endometriose. Só que isso tem que ser conversado com a paciente, como eu sempre defendo aqui, né, sobre aconselhamento, tá? E o direito de termo, esclarecimento, tudo mais com vocês, tá, gente? Eu acho que tem que ser nessa perspectiva, tudo mais, tá? Sobre filhos biológicos, se essa guria, ela quer ter filhos biológicos, precisa ser jogado limpo com ela que ela não vai conseguir gerar na própria barriga, porque ela não tem útero, tá? Ela vai precisar de uma barriga solidária. Não existe no Brasil barriga de aluguel. Isso é ilegal, é proibido. Tem barriga solidária. Dá para tirar o seu óvulo por laparoscopia e ser fecundado com seu esposo e gerar numa outra barriga. Isso é uma opção de um filho biológico. Caso contrário, tem a opção da adoção. E isso deve ser trabalhado como? Com psicoterapia, grupo de autoajuda, outras mulheres com Rokutansky, tá? Para poder trabalhar essa incapacidade de gerar filho, gerar na própria barriga, tá? E de não menstruar. Você não vai ser menos mulher como as outras, tá? Porque tem várias mulheres que não menstruam por outras questões também. Então isso tem que ser bem trabalhado, sabe? Porque pode ter uma discriminação social. A gente sabe que a nossa sociedade é muito idiota, né? Eu tô aqui fazendo vídeo para explicar sobre todas essas diversidades que tem no ambiente biológico, né? E sou uma apoiadora da causa LGBT, luto por direitos sexuais e humanos, não é à toa, né, gente? Enfim. E uma novidade que eu quero deixar aqui é que, assim, no Brasil recentemente foi realizado um transplante de útero para uma mulher que tinha síndrome de Rokutansky. E deu certo, e ela conseguiu
gerar o próprio filho, do próprio óvulo, né, dela, nesse útero transplantado. Só que assim, algo novo, que tem sido estudado tanto para mulheres com Rokutansky, mulheres com insensibilidade androgênica, né, e outras questões. Tem se pensado até além disso, assim. Então, mas assim, algo novo. Então, a gente tem que pensar nas possibilidades que tem agora, tá? Enfim, eu espero que eu consegui ser didática sobre a síndrome de Rokutansky com vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, tá? Beijo, a gente tá aqui para informar sobre as DDS e falar como elas fazem parte da nossa complexidade biológica humana. Beijos, até mais.